inclusive a direita tem as suas vacas sagradas, a esquerda tem as suas vacas sagradas, o centro também deve ter. Mas por que nesse momento se está falando talvez mais assim, de contra o politicamente correto de esquerda? Né? Porque nós estamos vivendo um momento, aliás, estamos felizmente saindo desse momento em que a esquerda, como chegou ao poder, né, então é natural que ela, chegando ao poder, ela imponha a sua visão, né, e que depois de um tempo de bastante estrago, na minha opinião, fez no país, haja uma reação contra isso. Né? Então é natural que a gente reaja contra porque eles são a situação. Né? Como eu disse, a história é cíclica. Daqui a algum tempo pode ser que se inverta totalmente, pode ser que as vacas sagradas sejam outras, e que realmente, de repente, se houver, eu tenho uma opinião de que, eu não sou cientista político, mas como eu não sou, então eu posso arriscar, dar uma opinião, porque se tiver errado, eu não perco nada também. Eu acredito que a gente está vivendo assim, um governo moderado, tá? E que está querendo satisfazer todo mundo. Né? Eu tenho a impressão de que o Temer, ele é o nosso Kerensky. Tá? O Kerensky, como os meus colegas sabem, ele foi um cara que assumiu o poder na Rússia depois da Revolução Russa. Né? Com a abdicação do último czar, quem assumiu o poder foi um membro bastante proeminente da Duma, o parlamento russo, que era esse cara chamado Kerensky. Esse cara era moderado, era um bom sujeito até. Ele queria atender todo mundo, ele queria atender as reivindicações dos bolcheviques, queria atender as reivindicações dos mencheviques, queria atender as reivindicações dos monarquistas, ele queria atender todo mundo e não dá para atender todo mundo. O que aconteceu? Ele foi derrubado e os radicais tomaram o poder, os bolcheviques, né? Porque naquela época, os acirramentos políticos chegaram a tal ponto que uma solução moderada não era viável. Então era um momento em que o radicalismo é que tinha que prevalecer, e prevaleceu, os bolcheviques tomaram o poder, fundaram a União Soviética, né, e ferraram com a Rússia e com o mundo durante décadas. Né? Então, assim, eu tenho a impressão que o Temer é meio um Kerensky. Se ele não fizer um bom governo até 2018, existe um perigo de que em 2018, é um perigo para alguns, uma bênção para outros, de que a situação se radicalize. Então assuma o poder, vença a eleição presidencial um cara radical, uma pessoa, um Bolsonaro ou alguém com esse perfil. Então, assim, e aí então vai ocorrer exatamente o contrário disso que você está dizendo, né? As vacas sagradas vão se inverter, porque a história é cíclica, né? Então hoje a gente bate na esquerda, porque a esquerda está no poder e fez um péssimo serviço pelo Brasil, fez um desserviço ao Brasil estando no poder. Então a gente bate na esquerda, porque a gente entende também que os dogmas da esquerda não são viáveis, eles são maléficos, na verdade. Então é por isso que, mas basicamente é porque eles estão no poder. Quando a situação inverter, aí quem sabe a gente não vai estar batendo na direita, de repente, não sei. Não? Eu acrescentaria essa questão, eu acho uma questão bem importante no momento atual, assim, quando acabou a ditadura, acho que a ditadura torturou pessoas e tal, e prendeu pessoas, mas eu acho que a ditadura ela fez um grande serviço à esquerda. A esquerda foi a grande vencedora na ditadura brasileira. Porque quando a ditadura, na realidade, ela tornou, de certa forma, inviável e irreal qualquer articulação um pouco mais organizada de um pensamento liberal, conservativo no Brasil. Inexiste isso daí. Agora não mais, mas eu estou dizendo quando acaba a ditadura. Quando acaba a ditadura, o espectro grosso modo da esquerda falando tem o domínio das universidades, logo terão domínio de grande parte das escolas de classe média alta, tem o domínio em grande parte das redações de jornais e televisão,
Portanto, quando acaba a ditadura, a esquerda tem o poder no âmbito do que qualquer marxista sabe que é, do ponto de vista de uma revolução gramsciana, a esquerda tem um poder total e tem até hoje, né? O que começou a acontecer, muito mais por efeito da mídia e da produção de livros do que da própria universidade, é o surgimento de pessoas articuladas que vão a público e falam: olha, eu não sou de esquerda, eu sou liberal, sou a favor do mercado, não acredito nesse discurso pseudo-humanista da esquerda. E a esquerda tomou um susto porque percebeu que muitas dessas pessoas eram tão formadas quanto elas, vinham das mesmas escolas que elas, tinham lido os livros que ela só tinha lido outros. Porque no Brasil existe uma censura bibliográfica, tanto nas universidades quanto nas escolas, absolutamente descarada e sem vergonha, certo? Então, me parece que a emergência de jovens, principalmente com o discurso descolado da esquerda, é uma coisa bastante nova no debate público, e isso leva muitas vezes a pessoas que não se identificam com o ideário da esquerda, lhes falta vocabulário, repertório para organizar a visão de mundo que elas têm. Então, num universo de muita polêmica e tendência à polarização, um jovem desse pode acabar sendo jogado num pacote, e a esquerda faz isso muito bem, porque é uma forma de difamar que não é da esquerda, né? Quer dizer, a ideia de dizer que se você é a favor da sociedade de mercado, se você é contra conceitos como o capitalismo é mau, não é que eu acho que o capitalismo é lindo, maravilhoso, não, eu tenho certeza que a sociedade de mercado está produzindo pessoas ressentidas, mimadas e bobas, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Mas é que não dá tempo de fazer esse debate, porque antes você tem que fazer um debate sobre a esquerda no Brasil e lembrar que a sociedade de mercado produz riqueza. E é a única que a gente conhece que produz riqueza. Então, no momento estratégico específico do país, me parece importante defender a sociedade de mercado. Mas não que ela produza um paraíso na terra ou nada disso. Então, nessa hora que fica aparecendo coisa de não pode falar mal de um policial, ou vão achar que você é defensor do Bolsonaro, e que, né, ou que você acha que a família é sagrada, que a família é santa, eu diria duas coisas. Intelectual normalmente não gosta muito de família, porque normalmente não tem. Então, assim, é normalmente uma vida um pouco mais instável, né? É uma vida em que, às vezes, no caso dos professores, estão expostos constantemente à beleza de alunas, certo? O que muitas vezes arruína casamentos e famílias, certo? Então, uma coisa que caracteriza o mundo intelectual é você poder sublimar, no mau sentido, certas inseguranças e infelicidades com discursos intelectuais articulados. Então eu tenho a impressão, na verdade, que falta, a grosso modo, direita, né? Falta no Brasil. O pensamento liberal conservativo do Brasil não tem uma historiografia constituída, não tem uma teoria de país, falta-lhe repertório para entrar nas discussões, e a esquerda é muito melhor nisso, está muito mais preparada, muito mais organizada, e aí você vê às vezes que pessoas identificadas com o espectro da direita ficam um mordendo o outro, um batendo no outro, e às vezes você tem a impressão que a direita acaba angariando hoje jovens que têm dificuldade de relacionamento, dificuldade de vida social, e então se falta o repertório, isso uma vez eu escrevi uma coluna, que foi uma das colunas que mais viralizou na internet, em que eu estava tomando café da manhã com um amigo em Porto Alegre, e esse amigo era o Narlock, e a gente começou a falar da direita festiva, né? E de que os meninos da direita não conseguiam pegar mulher nenhuma, enquanto a jovem de direita não conseguisse pegar mulher, não dava para levar eles a sério, certo? Porque eles chegavam perto das meninas, ficavam falando de economia, aquele papo chato. E uma vez eu recebi um e-mail, por conta dessa coluna, eu recebi e-mail de vários grupos de meninos liberais, alguns deles bem preocupados, né? A ponto de eu ir em lugares depois e me apontar: olha, aqui a gente tem 3 meninas, o grupo está aumentando, né? O grupo de meninas.
porque na realidade isso demonstra, o Nelson Rodrigues dizia, né, que o homem antes de 18 anos deve ter que dizer bom dia para uma mulher, porque ele nem sabe como fazer isso, né? Então eu acho que com essa brincadeira, que não é brincadeira, né, a coluna era bastante séria, a discussão, o que tem, eu acho que a direita brasileira, ela sofre com a imagem de que você é a favor da ditadura e vê o Bolsonaro idiota e solta uma daquela, certo? Que presta um desserviço enorme à discussão política. E ela é mal preparada, lhe falta repertório, lhe falta sensibilidade, ainda falta um certo preparo mesmo, porque você, de repente, você é um menino e uma menina. Eu vejo isso todo dia, eu recebo e-mail todo dia, eu sou interpelado todo dia por meninos e meninas que falam, olha, eu não me identifico com a esquerda, eu prefiro um pensamento um pouco mais de mercado, liberal, mas o que eu leio? Onde é que eu encontro isso? O que eu faço? Porque na escola o professor não deixa eu ler. Não me dá acesso a isso. Então acho que acaba criando certas coisas assim de você ficar achando que se você for de... Como que você garante que você não é de esquerda? Você faz um selfie com um policial. Do outro lado existe um certo fetiche que é assim, enquanto você não apanhar de um policial, você não é de fato jovem. Então você tem essas imagens que faz parte... O debate público, ele tende... Uma vez quando eu comecei a escrever regularmente em jornal, na Folha especificamente, quando eu assinei a coluna, um grande amigo meu que trabalha na Folha há muitos anos, ele virou para mim e falou assim, Pondé, jornalismo é redundância. Repita frases, repita ideias, repita frases, volte a temas, porque o leitor de jornal, ele é efêmero. Se você não voltar a temas e não repetir frases, ele não vai saber o que você pensa. Ele não vai conseguir construir, ao longo do tempo, uma percepção, porque ele está correndo ali, tomando café, lendo aqui, acolá, ele não vai conseguir constituir uma percepção do que você quer dizer ao longo do tempo, se você não der a ele frases, como às vezes eu digo, não, eu sou ateu desde os 8 anos, até um golfinho consegue ser ateu, né? O Viagra fez mais pela humanidade do que 200 anos de marxismo, né? Então assim, são frases que na realidade elas são de rápida compreensão, mas que elas encerram, né? Então eu acho que falta à direita no Brasil maturidade, inclusive para não se confundir com tortura, não se confundir com cerceamento de liberdades, não se confundir com a ideia de que você... Veja, falar mal de evangélico é uma coisa que todo mundo acha que deve fazer para provar que é inteligente, né? Mas os evangélicos carregam em si um liberalismo popular, que os evangélicos podem produzir uma riqueza no Brasil que o Brasil nunca viu, certo? Que trabalham mesmo, têm uma vida sistematizada, aquela famosa contenção. Eu não conseguiria viver assim, mas eu nunca vou produzir riqueza. Então. Mais uma última pergunta. A coordenação estratégica do politicamente correto, e se pudesse discorrer sobre o filósofo Olavo de Carvalho, alguma palavra? Obrigado. Aí, muito bom. Você vai pegar essa bola? Você vai pegar a bola com o Paulo? Não, sobre o Olavo de Carvalho, eu estava pensando nele agora, quando o Pondé falou da direita que é desorganizada e que eles brigam entre si. É exatamente o que o Olavo de Carvalho está fazendo nesse momento. Ele é, assim, um ícone, né, da direita mais linha dura, me parece, e ele fica brigando e fica xingando, né, porque o cara usa a palavra baixo calão mesmo, ele é meio boçal, eu acho, assim, né? Ele é filósofo, ele é meio boçal. E ele está brigando com as pessoas com as quais ele deveria se unir, né? As quais ele deveria se unir para poder combater o inimigo comum, que seria a esquerda intolerante e ignorante. Mas não, ele fica xingando o Rodrigo Constantino, ele está brigando com todo mundo, na verdade, pensando bem. Ele já xingou você, Leandro? Já? Cara, do lado de quem que esse cara tá? Ele já xingou o Leandro, já xingou provavelmente o Pondé também, não sei. Ele xingou o Rodrigo Constantino, ele xingou o Reinaldo Azevedo, todos os colunistas, né, identificados com a direita democrática, porque eles não são extremistas, não. O pessoal gosta de chamar o Reinaldo Azevedo de
fascista, não é fascista, ele é de direita, mas enfim. E o Olavo está brigando com todo mundo, né? Ele só gosta da Joyce Hasselman porque ela é loira e gostosa e tal. Então, ela ele não xinga, mas ele xinga todo, né? Se duvidar, já xingou o Sérgio Moro também. Então, assim, então, essa é a única coisa que eu tinha para dizer. Eu estava pensando nele porque é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está enfraquecendo o partido, a facção, que ele deveria fortalecer, né? E um exército assim, desunido que briga entre si, ele acaba perdendo a guerra. Então é isso que eu tinha para comentar, né? Sobre o Olavo. Eu acho que o Olavo tem sim uma contribuição. Tem textos memoráveis. Ah, não, sim, isso sim. Não, sem tirar o mérito dele. Não estou tirando o mérito dele. Coisas que ele escreve são boas. O problema é que ele abre a boca, né? Mas ele escreveu coisas, sim, que inclusive eu gostei. É uma pena. Né? O que está me parecendo é que o Olavo ele é vítima da internet. É vítima do Facebook. Parece que a internet ela favorece muito a estridência, né? Eu vejo isso quando eu escrevo contra o PT na Veja. Esses dias eu escrevi um texto assim: a Ucrânia proibiu partidos comunistas. Deveríamos fazer o mesmo? No texto eu falo que não, que deveria ter, nos Estados Unidos, por exemplo, tem partido nazista e tem partido comunista. Eu prefiro isso a proibir os dois. Ou se proíbe os dois, ou se permite os dois, que são duas ideologias totalitárias semelhantes. Mas esse post, falando isso, teve recorde de acessos, né? Então a internet, se você é radical contra ou a favor de alguém, você tem muito seguidor, né? Você ganha muitos likes sendo radical. A opinião moderada não tem tantos. É aquele acirramento, né? que eu mencionei agora, quando eu falei da Rússia, né? Eu não estou dizendo que a gente chegou a esse ponto, não, mas há um acirramento de opiniões, de modo que o moderado acaba passando por bundão, né? Por meio fraco e tal. E há um acirramento político das opiniões. Mas sobre se isso é ruim para a oposição, para as pessoas que não são de esquerda, eu não sei. Na verdade, o próprio Olavo toda hora repete aquela teoria do Gramsci, que a esquerda tem que brigar entre si para o debate e mais a esquerda, né? Então, na verdade, eu acho legal ver o Reinaldo Azevedo discutindo com o Olavo de Carvalho, porque fica mais difícil de estigmatizar para alguém de esquerda, de estigmatizar, né? Fica mais cheio de detalhes o debate, né? Acho bom também, concordo inteiramente com essa ideia de que é bom quando você tem essas brigas, assim, porque essas brigas desmantelam um pouco a ideia de que existe uma coisa monolítica, e além do mais, dentro do que eu dizia, que não há tradição ainda de um pensamento liberal e conservador no Brasil, que seja capaz de dar conta do país, que tenha teorias construídas sobre isso. Se você jogar na mão da maior parte dos jovens que simpatizam com o pensamento liberal conservador e pedir para eles falem sobre o Brasil, eles vão gaguejar, porque, né, a gente começa a ter traduções e tal, e autores do Brasil também produzindo. Agora, eu acho que o Olavo fez um papel bastante importante no país, no sentido da formação que ele tem, muito sólida, a capacidade que ele tem e a capacidade que ele teve de, durante algum tempo, ser mais ou menos único, e, nesse sentido, acabar formando algumas pessoas, né, abrindo espaço em algumas editoras para a publicação de alguns textos. Agora, certa feita, não ele mesmo, não tenho a mínima ideia se ele já falou alguma coisa sobre mim, não ele mesmo, mas alguns seguidores dele. Uma vez eu estava no lançamento do livro Contra o Mundo Melhor, da Leia. Então, um dos lançamentos foi numa livraria no shopping, outro que não aqui. E então eu recebi um e-mail de um desses auto-identificados como seguidores do Olavo, em que ele dizia que era uma vergonha eu estar sentado ao lado de um pastor liberal, batista liberal, e ao lado de um jornalista que era um pederasta, né? E que, portanto, como é que e aí eu volto bem à questão que o Paulo falava,
que eu acho, às vezes enche o saco, porque você, quando eu não sou de esquerda, então você é contra gay. Essa coisa do debate público, às vezes ele é meio sacal, porque você tem que lidar com poucas palavras e poucas frases, ele é uma assembleia contínua, a internet é uma assembleia contínua, então ela entende só poucas palavras, poucos toques, né? E que é uma radicalização da própria produção de mídia impressa, historicamente. Então, eu sei que muitos seguidores do Olavo acham que eu sou um falso conservador, que na verdade sou um niilista, mas na verdade no fundo eu estou um pouco me lixando para isso. Quer dizer, você acha que eu sou falso conservador, falso liberal? Eu, na verdade, não estou preocupado em ser um falso conservador, um verdadeiro liberal, um falso liberal. Eu tenho um universo de preocupações que passam por posições conservadoras no sentido anglo-saxão do termo, manutenção. Na realidade, a origem do pensamento conservador inglês é o ceticismo. É a dúvida com relação à capacidade da razão produzir teorias razoáveis sobre o mundo. Essa é a origem do pensamento conservador inglês. E eu, na verdade, cheguei ao pensamento conservador por causa do ceticismo, né? E o liberal no sentido de que as pessoas devem procurar no limite da lei fazer o que elas querem fazer com a vida delas e que as pessoas devem ganhar dinheiro e produzir dinheiro, e eu não conheço nenhuma outra forma de autoestima e dignidade humana que não seja você pagar suas contas, né? Porque eu sempre acho que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Mas assim, então eu acho que o Olavo teve um papel importante, tem um papel importante, concordo com a questão da síndrome da internet, de fato. Eu acho que ele viveu sempre um certo exílio do mundo público, digamos assim, de alguma forma mainstream dentro do país, né? E isso acabou criando esse discurso um pouco agressivo ao qual o Paulo se referia, que é bem da internet, uma linguagem muito violenta, né? E, assim, talvez a minha história de formação, quer dizer, a minha chegada a uma tradição não de esquerda, foi muito mais pelo viés cético, como eu digo, leitura de céticos gregos, depois David Hume no século XVIII, veio pelo ceticismo, e aí toda a leitura de autores como Edmund Burke, Michael Oakeshott e outros, chegou também pela minha absoluta paixão pelo Nelson Rodrigues, já de muito tempo, certo? E do ponto de vista do embate público, porque quando o Nelson Rodrigues escrevia a coluna, o Nelson morreu em 1980, dezembro, eu lembro do dia exatamente, morreu em dezembro de 1980, e eu tinha então 19 anos, 20 anos, né? Mas quem me formou com uma visão mais próxima da tradição liberal conservative foi Paulo Francis. Portanto, a minha matriz nunca foi o Olavo de Carvalho, né? Ela foi o Paulo Francis, no sentido do debate público. Então, nesse sentido, eu acho que, para mim, o pensamento, a chamada direita, sempre foi claramente uma direita liberal em costumes, defensora de uma posição liberal em sociedade de mercado, bastante distante de qualquer dogma metafísico, religioso, ou seja lá o que for, mas o Olavo acabou tendo um impacto muito maior na formação de muitos jovens, e eu acredito que às vezes hoje esse impacto às vezes é um pouco conspiratório demais, um pouco paranoico demais, e às vezes você acaba brigando demais quando às vezes você não precisa brigar tanto assim. Isso é o que eu acho. Eu só queria concluir rapidinho essa linha de raciocínio. É preciso lembrar também, e eu não sei se isso é um fenômeno brasileiro, me parece que é mais aqui, onde há uma tradição mais fraca, assim, democrática mesmo, né? A democracia brasileira ainda é frágil, me parece. Então, eu vejo muito um maniqueísmo nas discussões políticas, né? Se você critica um governo, e esse governo é de esquerda, você está criticando o governo, mas esse governo é de esquerda, você é de extrema direita, automaticamente. Né? Essa é meio que a posição das pessoas aqui. E vice-versa. Eu me lembro, quando eu era garoto, eu tinha um professor de educação moral e cívica, né? E ele criticava o governo, e era na época da ditadura. E ele criticava o governo, ele falava, não, porque eles estão emitindo muito dinheiro, da inflação, enfim, ele estava criticando o governo. Ele nem entrava no mérito, porque ele não podia, senão ele era despedido. Ele nem entrava no mérito
era um colégio de padres, né? Então ele não podia entrar no mérito de que era uma ditadura. Ele nunca usou a palavra ditadura, mas ele criticava o governo. Todo mundo chamava ele de comunista, entendeu? Então essa coisa maniqueísta que existe aqui, ela realmente não faz bem nenhum para o debate democrático. Então provavelmente esse acirramento de ânimos, assim, por tão pouco às vezes, é em consequência disso, né? Isso é uma pena e é um desperdício, porque se perdem entre o preto e o branco, a gente deixa de ver todos os 50 tons de cinza, né? Que existem entre um e outro, né? E é isso.